Como sair de um estado de dúvida para um de certeza. É isso que o capítulo dessa semana do curso Em Milagres vai nos oportunizar com reflexões, ideias, atividades para nos conduzir a este estado de certeza e não conflito, de unicidade. Eis a proposta desse livro Um Curso em Milagres, da parte do livro-texto. E na segunda parte do vídeo, compartilho 7 atividades para reforçar, para a gente ainda conseguir ir além daquilo que foi colocado em palavras. É a semana 25, eu te convido a ler comigo, porque juntos vamos ter uma compreensão muito melhor. É tão bom ler junto, né? E eu te convido nessa viagem. Embora eu já tenha lido este capítulo 2 vezes, né? Porque você tem que ler para compreender e ler para selecionar as ideias principais. Por isso que é o raio-x, porque eu vou na essência de cada capítulo e compartilho com vocês. Na hora que eu leio aqui com vocês, a compreensão expande. Por quê? Porque a minha energia se une à sua emanação de ser divino. E juntos podemos fazer muito mais, né? Somos uma unidade. Então, que a paz, a sabedoria divina nos acompanhe durante esta leitura. Capítulo 24, a meta do especialismo. Introdução. Não te esqueças de que a motivação desse curso é alcançar e manter o estado de paz. Nesse estado, a mente está quieta e a condição na qual Deus é lembrado é atingida. Não é necessário dizer a Ele o que fazer. Ele não falhará. Onde Ele pode entrar, Ele já está. Então, não somos nós que dizemos o que tem que ser feito. Eu não falo isso ao meu ser divino, a Deus, a Cristo. É Ele que me mostra. É Ele que mostra a você o que tem que ser feito, o que tem que ser falado. Quando eu tenho essa consciência de que não estou sozinha, né? Eu não sou apenas um corpo. A minha essência, ela é não corpo, não forma, não temporal. Aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantens, pois uma decisão é uma conclusão baseada em todas as coisas nas quais acreditas. Subtítulo 1. O especialismo como um substituto para o amor. Amor é extensão. O amor oferece tudo para sempre. Retém apenas uma crença, um oferecimento e o amor se vai, porque pediste a um substituto que tomasse o seu lugar. As crenças jamais atacarão umas às outras abertamente, porque resultados conflitantes são impossíveis. Mas uma crença não reconhecida é uma decisão de guerrear em segredo, onde os resultados do conflito permanecem desconhecidos e nunca são trazidos à razão para serem avaliados quanto aos sentidos que fazem ou não. Tudo que pode ser negado é a sua realidade, mas não o seu resultado. Então veja, o foco desse capítulo é mostrar o que é esse amor que criamos, né? Que é o amor especial. Achamos que os nossos filhos são especiais, nós somos especiais, muito mais que o outro. E o curso em Milagres vem mostrar que o amor verdadeiro, o amor advindo de Deus, ele não considera ninguém especial, porque todos fazemos parte da filiação. O que eu sou, a partir do olhar de Cristo, o outro também é. Então, é um capítulo que vai derrubar essas crenças que nós temos do que consideramos amor. Então, por enquanto, o que temos que ter em mente? Que o amor realmente vindo da fonte é aquilo que é extensão e não exclusão. O amor verdadeiro, divino, ele não considera o outro especial. Ele considera o outro como filho de Deus. Ele considera o outro santo e impecável.
porque não olha na forma, não olha a partir do corpo. É uma visão que vai além do corpo, além do tempo, na essência do que o outro realmente é. Em todos os momentos, a única crença que é mantida zelosamente oculta e que é defendida, embora não seja reconhecida, é a fé no especialismo. E qualquer tipo de diferença impõe ordens de realidade, uma necessidade de julgar a qual não se pode escapar. Pois o especialismo não apenas aparta, como serve de justificativa a partir da qual o ataque àqueles que parecem situar-se abaixo da pessoa especial é natural e justo. Seria possível odiar o teu irmão se tu fosses como ele? Olha isso, né? Odiar o outro é como odiar a si mesmo. Daí que vem a pergunta: seria possível odiar o teu irmão se tu fosses como ele? Então eu sou como ele, não no corpo, não na forma, mas na essência. Poderias atacá-lo se reconhecesses que a tua jornada é com ele e rumo a uma meta que é a mesma? És seu inimigo no especialismo, amigo em um propósito compartilhado. O teu irmão é teu amigo porque o Pai o criou como você. Uau, né? Não há diferença. Tu foste dado ao teu irmão de maneira que o amor pudesse ser estendido e não tirado do teu irmão. O que deixas de te dar está perdido para ti. Deus se deu a ti e ao teu irmão. E lembrar disso é agora o único propósito que compartilhais. É assim, e assim é o único que tendes. O único propósito nosso, então, é compartilhar essa identidade, esta filiação, este propósito. Nunca pode haver paz entre o que é diferente. Ele é teu irmão porque vós sois o mesmo. Subtítulo 2: A traição do especialismo. A comparação tem que ser um mecanismo do ego, pois o amor não faz nenhum. O especialismo sempre faz comparações. Tu não és especial. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. Elas falam línguas diferentes e caem em ouvidos diferentes. Para cada pessoa especial, a verdade é uma mensagem diferente, com um significado diferente. No entanto, como é possível que a verdade seja diferente para cada um? Tu, que acorrentaste o teu Salvador ao teu especialismo e deste a ele o seu lugar, lembra-te disto. Ele não perdeu o poder de te perdoar todos os pecados que pensas que colocaste entre a função da salvação que lhe foi dada para ti. E tu também não mudarás a sua função, assim como não és capaz de mudar a verdade nele ou em ti mesmo. Mas esteja certo de que a verdade é exatamente a mesma em ambos. Ela não dá mensagens diferentes e tem um único significado. E é um significado que tu e teu irmão podeis compreender. Um significado que traz a liberação para ambos. Aqui está o teu irmão como a chave do céu em sua mão estendida para ti. Não permitas que o sonho do especialismo permaneça entre vós. O que é um está unido em verdade. Então, o que é a certeza, senão a unicidade presente em nossas mentes? Permita que ele te perdoe todo o teu especialismo e faze com que tu sejas íntegro na tua mente e um com ele, né? Então, a integridade da mente, a unicidade do pensamento na mente, essa percepção, esse estado de unicidade é que nos leva à certeza, mas não a partir de uma perspectiva que os olhos físicos nos mostram, mas a partir da visão que nos é permitida, em especial quando
nos colocamos em posicionamento, em um estado de quietude. A chave que jogaste fora, Deus a teu irmão, cujas mãos santas querem oferecer a ti. Quando estiveres pronto para aceitar o seu plano para a tua salvação em lugar do teu, tu simplesmente emerges de uma ilusão do que és para a aceitação de ti mesmo como Deus te criou. Então, uma outra maneira não, né? Mais um ingrediente aí para nos levar, para compreendermos esse estado de certeza e não de dúvida, é a aceitação. A aceitação da nossa identidade, a aceitação do fato que Deus é que nos criou. Não essa imagem que o nosso sistema egóico criou, essa personalidade que acreditamos que somos. Subtítulo 3, o perdão do especialismo. O perdão é o fim do especialismo. Só ilusões podem ser perdoadas, então desaparecem. Então, o que tem que ser perdoado, corrigido? É a tua mente que está funcionando, que está pensando, que está preso a um sistema de crenças de separação. O que é o ego? O ego simplesmente é um sistema de pensamento à parte de Deus, à parte da unidade, que vai atrás da fragmentação, do especialismo. Deus pede o teu perdão. Ele não quer nenhuma separação, como uma vontade alheia surgindo entre o que é a sua vontade para ti e o que é a tua vontade. Subtítulo 4, especialismo versus impecabilidade. O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo o que mais vem a ser teu inimigo, temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Uau! Olha isso, né? Quando nós temos apenas fé em nós, isso vai contra o sistema do Espírito Santo. Porque a fé que contribui realmente é aquela que se estende ao outro, mas não na situação, não no corpo, não na personalidade que a pessoa é. Mas você tem a fé na essência do que o outro é, no ser divino que o outro é. Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade de ter fé no outro, de amar o outro, porque está preso naquilo que vê com os olhos físicos. Mas a fé se estende é para o ser divino, é para a filiação que compartilhamos com o outro. Milagres são meramente uma mudança do propósito de ferir para o de curar. Então é isso. Eu não vou ferir o outro. Eu vou curar o outro e essa cura significa eu vou enxergá-lo como ele realmente é. Curar, aqui no contexto do livro Um Curso em Milagres, significa corrigir a visão errada que eu tenho em relação ao outro e a mim mesmo. Como eu corrijo? Eu tendo consciência, eu aceitando que eu sou filho de Deus, sem pecado, santo e com todas as dádivas que Ele deu para mim e deu para você. Tudo que é real proclama a impecabilidade do teu irmão. Tudo que é falso proclama que os seus pecados são reais. Se ele é pecador, então a tua realidade não é real, mas apenas um sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. Não defendas esse sonho sem sentido no qual Deus é privado do que Ele ama e tu permaneces além da salvação. Só isso é certo nesse mundo passageiro que na realidade não tem nenhum significado. Quando a paz não está inteiramente contigo e quando sofres qualquer espécie de dor, olhaste para alguém, para algum pecado no teu irmão e te regozijaste com o que pensaste que estava lá. Então veja que outro conteúdo interessante aqui para refletirmos sobre essa questão da certeza e da dúvida.
né? Se eu estou na dor, se eu não sinto a paz no meu ser interior, então, em algum momento, eu tive pensamentos e atitudes de separação em relação ao outro. Quando eu repouso na quietude, quando eu sinto uma paz interior, eu sei que eu estou tomando uma atitude na direção da unicidade, da integralidade, da certeza. Subtítulo 5, O Cristo em Ti. Cristo em Ti é muito sereno, olha isso, hein? A serenidade. Ele olha para o que ele ama e o conhece como a si mesmo. E assim ele se regozija com o que vê, porque sabe que tudo que vê é um com ele e com o seu Pai. O especialismo também se alegra com o que vê, embora não seja verdadeiro. No entanto, o que buscas é uma fonte de alegria conforme o concebes. O que desejas é verdadeiro para ti. Também não é possível que deseje alguma coisa e te falte fé para que assim seja. Desejar algo faz com que isso seja real, assim como a vontade certamente cria. Então, naquilo que você acredita, naquilo que você foca, torna real para você. Mas é um real entre aspas, né? Porque aqui no contexto do livro, o que é real? É aquilo que é criado com o divino, é aquilo que é eterno e imutável, né? Aquilo que o meu sistema egóico faz. Isso que o meu sistema egóico faz e dirige é algo situacional e passageiro. O poder de um desejo sustenta ilusões com tanta força quanto o amor estende a si mesmo, exceto que um delude, o outro cura. Ele, os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés, como são gentis as cenas que ele vê, os sons que ele ouve, como é bela a sua mão que segura a mão do seu irmão, e como ele caminha com amor ao seu lado, mostrando-lhe o que pode ser visto e ouvido, e onde não há nada a ser visto e nenhum som a ser ouvido. O seu amor, que Deus substitui todo medo de que pensaste ter visto dentro de ti mesmo. Cristo está livre de todo especialismo e é isso que ele te oferece para que possas salvar da morte todas as coisas vivas, recebendo de cada uma a dádiva da vida que o teu perdão oferece ao teu ser. A visão de Cristo é tudo o que há para se ver. A canção de Cristo é tudo o que há para se ouvir. A mão de Cristo é tudo o que há para se segurar. Não há jornada que não seja compartilhar com Ele. Tem que haver dúvidas, que possa haver conflitos. E toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo. Cristo não tem dúvida, e da sua certeza vem a sua quietude. Ele trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas, se concordares que ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do alcance, porque as tuas mãos são as suas. Ele está dentro de ti, no entanto, caminha a teu lado e diante de ti, mostrando o caminho pelo qual ele tem que seguir para achar-se completo. A sua quietude vem a ser a tua certeza. Subtítulo 6, como salvar-se do medo. Diante da santidade do teu irmão, o mundo fica quieto, e a paz desce sobre ele em gentileza e com uma bênção tão completa que nenhum vestígio de conflito ainda permanece para assombrar-te na escuridão da noite. Enquanto ele é o que é, podes estar certo de que é possível conhecer a Deus e de que ele será conhecido por ti, pois ele jamais poderia deixar a sua própria criação. Vê nele a criação de Deus. A santidade do teu irmão te mostra que Deus é um com ele e contigo, que o que ele tem é teu, porque não és separado dele nem do seu Pai.
Deus não muda sua mente a respeito do seu filho por circunstâncias passageiras que nenhum significado tem diante da eternidade, onde ele habita e tu com ele. O teu irmão é como ele o criou, e é isso que te salva do mundo que ele não criou. Não te esqueças de que o mundo serve apenas para curar o Filho de Deus. Esse é o único propósito que o Espírito Santo vê e, por conseguinte, o único que ele tem, até que vejas a cura do Filho como tudo o que desejas que seja realizado por esse mundo, pelo tempo e por todas as aparências. Não conhecerás o Pai e nem a ti mesmo, pois usarás o mundo para o que não é o seu propósito, e não escaparás às suas leis de violência e morte. Então, qual é o único propósito que temos aqui no mundo? É corrigir. É corrigir essa visão que temos do outro. É enxergar no outro o que ele é. É enxergar nós como somos, como fomos criados, como filhos de Deus, impecáveis e santos, compartilhando as dádivas, expandindo e estendendo o reino. Continuando, pois usarás o mundo para o que não é o seu propósito, o que foge disso, né? E não escaparás às suas leis de violência e morte. Quais são as leis desse mundo delusório? Violência e morte, ataque, separação, especialidade, o amor especial, né? No entanto, é dado a ti estar além de todas as suas leis, de todos os aspectos, em todas as formas, em todas as circunstâncias, em toda a tentação, perceberes o que não está presente em todas as crenças nas quais o Filho de Deus é capaz de sofrer dor, porque ele se vê como não é. Então, sentimos dor como nos vemos, como não somos, como nos restringimos ao corpo. E o nosso corpo dói, mas não o nosso ser. E ter essa concepção é importante para não ficarmos presos à situação, mas irmos além. Quando você não se prende à situação, você consegue visualizar as coisas com mais amplitude, enxergar um horizonte maior e não ficar ali preso numa ratoeira. Olha para o teu irmão, contempla nele toda a inversão das leis que parecem governar esse mundo. Vê na sua liberdade a tua, pois é assim. Não permitas que o seu especialismo obscureça a verdade que existe nele, pois não escaparás a nenhuma das leis da morte às quais tu o prendas. E não há um pecado que vejas nele que não mantenha ambos no inferno. Então, quando eu avalio, quando eu condeno meu irmão, ambos, eu e ele, estamos no inferno. Entretanto, a sua perfeita impecabilidade vos liberará, pois a santidade é bastante imparcial, tendo um só julgamento para todos aqueles que contempla. E esse julgamento é feito não por ti mesmo, mas através da voz que fala por Deus em todas as coisas que vivem e compartilham o que Ele é. E não deixes que o medo de Deus afaste de ti por mais tempo a visão que vieste a ver. O corpo do teu irmão não te mostra Cristo. Cristo é demonstrado dentro da sua santidade. Escolhe então o que queres ver, o seu corpo ou a sua santidade. E o que escolheres é teu para a tua contemplação. Entretanto, terás que escolher em situações incontáveis e através de um tempo que parece não ter fim, até que a verdade seja a tua decisão. Então, em muitas situações nesse mundo delusórios, vamos ser colocados para decidir para onde realmente queremos enxergar e olhar, até que a verdade seja a tua decisão, nessa integralidade total. A santidade do teu irmão é sacramento e bênção para ti. Ele é teu espelho, e nesse espelho verás o julgamento que fizeste acerca de ambos. O Cristo em ti contempla a sua santidade. O teu especialismo olha para o seu corpo e não o contempla. O especialismo é a função que tu te atribuíste.
ele só vale para ti sozinho como coisa autocriada, automantida, sem necessidade de nada e desunida em relação a qualquer coisa além do corpo. Aos seus olhos, tu és um universo separado, com todo o poder de se manter completo dentro de ti mesmo, com todas as entradas fechadas contra qualquer invasão e todas as janelas bloqueadas contra a luz. É estado de defesa e ataque, né, gente? Sempre atacado e sempre furioso, com uma raiva sempre inteiramente justificada. Tem perseguido essa meta com uma vigilância que nunca pensaste em deixar e com um esforço incessante. E toda essa sombria determinação era apenas para isto. Querias que o especialismo fosse a verdade. Agora, só te é pedido que sigas outra meta que exija muito menos vigilância, com um pequeno esforço, pouco tempo e com o poder de Deus como garantia da manutenção da meta e da promessa de êxito. No entanto, dentre as duas, é essa que achas a mais difícil. Então, nós achamos com a nossa limitação delusória que é muito mais difícil seguir a meta do Espírito Santo do que a meta do ser que fizemos a partir do sistema egóico. Apesar disso, para a dedicação à verdade conforme Deus a estabeleceu, não se pede sacrifício algum e esforço algum. E todo o poder do céu e a força da própria verdade são dadas para prover os meios e garantir a realização da meta. Então, quem dá os meios, quem nos orienta, quem vai à frente é o ser divino. Aquilo é a nossa essência, que está além do tempo, que está além do corpo, e por isso tem essa onisciência, essa onipresença, porque é um com o Pai. Como não há nenhum conflito nele, de lá vem a tua paz. E do seu propósito vêm os meios para a realização, sem esforço e para o descanso. Subtítulo 7. O local do encontro. Nada que seu especialismo exija deixa de ser dado. Porque os dois sistemas são potentes, Tanto o egóico como o do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos criação divinas e perfeitas. Agora, o que um cria, o que um faz, é situacional, é frágil, é ilusão. O que o outro cria já é imutável, é extensão. Enquanto eles a chamam, não ouvem nenhuma outra voz. Então, enquanto estamos presos nesse amor especial, nessa ideia de que apenas o que é meu é especial, a gente não consegue ouvir a voz do nosso verdadeiro ser. E isso é tudo uma paródia, Nós criamos 2 filhos. O filho, na verdade, são 2 filhos aqui representados. O filho de Deus, que é criado pela fonte, e o filho do homem, que foi feito pelo sistema egóico. E essa feitura egóica é chamada de paródia da criação. A memória de Deus não brilha sozinha. O que está dentro do teu irmão contém ainda toda a criação e tudo o que foi criado, o que está ainda criando, o que já nasceu e ainda por nascer, tudo que ainda está no futuro ou aparentemente no passado. O teste para todas as coisas na Terra é simplesmente este. Para que serve isso? Então, lançar pergunta para tudo que você perceber. Para que serve isso? Para que serve essa situação? Para que serve tal momento? Para que serve isso? A resposta faz com que sejam o que são para ti. Elas não têm significado em si mesmas, entretanto, tu podes lhe dar realidade de acordo com o propósito ao qual serves. Aqui és apenas um meio junto com elas. Deus é um meio assim como um fim. No céu, meios e fins são um só e um com ele. Esse é o estado da verdade, da verdadeira criação, que não é encontrado no tempo, mas na eternidade. Não se pode descrever isso a ninguém aqui. Então não é uma questão de
eu explicar, do livro explicar, mas se experienciar, vivenciar isso. Também não existe nenhuma maneira de se aprender o que significa essa condição. Não enquanto tu não ultrapassares o aprendizado e chegares ao que te é dado. Não enquanto não fizeres de novo um lar santo para as tuas criações. Só depois disso ela será compreendida. Então, além de ouvir, além de compreender, está a questão da prática, da vivência de tudo isso. Nenhum livro, nenhum mestre vai substituir a vivência, a escolha, a decisão sua. Um co-criador com o pai tem que ter um filho com letra maiúscula. Entretanto, esse filho tem que ter sido criado como ele próprio. Um ser perfeito que tudo abrange e por tudo é abrangido, no qual não há nada a acrescentar e nada que possa ser retirado. Então vejam, esse estado de certeza também vem nessa sensação, nessa decisão de sabermos que não necessitamos de nada. Nada tem que ser acrescentado, nada pode ser retirado de nós. E o que mais sentimos ao longo dos nossos dias é o quê? É o sentimento de falta, de incompletude, de imperfeição. Então, quando você sai desse estado de incompletude e sabe da sua plenitude, você entra no campo da certeza e sai do campo da dúvida. Um ser que não nasceu do que tem tamanho, nem em lugar algum, nem em algum tempo, nem preso a limites, nem nenhuma espécie de incerteza. Aqui os meios e o fim se unem em um só, e esse não tem fim. Tudo isso é verdadeiro, no entanto, não tem significado para qualquer pessoa que ainda retenha em sua memória uma lição não aprendida, um pensamento de propósito ainda incerto ou um desejo com um objetivo dividido. Ou seja, nós temos que sempre buscar o quê? A integralidade da mente, não sentimento de conflito. E essa certeza, essa integralidade não é pelo que vemos, não é pelo que passamos, porque são coisas passageiras, mas aquilo que escolhemos e sabemos que somos. A percepção não parece ser um meio. É isso que torna difícil apreender o quanto ela depende do propósito que tu vês nela. A percepção parece te ensinar o que vês. Né? Então, a visão do corpo, a visão desse ser físico que somos, dessa personalidade, é apenas uma percepção, é um fragmento. Quem enxerga a totalidade é o nosso ser, a nossa essência, Cristo em nós. No entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. Olha para ti mesmo e verás um corpo. Olha para esse corpo sob uma luz diferente a ele e te parecerá diferente. E sem uma luz, ele parecerá ter sumido. Entretanto, és reassegurado de que ele está presente porque ainda és capaz de senti-lo com as suas mãos e ouvi-lo movimentar-se. Aqui está uma imagem que tu queres que seja o teu próprio ser. É o meio para fazer com que o teu desejo se realize. Ele dá os olhos com os quais olhá-lo, as mãos que o sentem e os ouvidos com os quais escutam os sons que ele faz. Ele mesmo prova a tua própria realidade a ti. O Filho de Deus retém a vontade de seu Pai. O Filho do Homem, criação do sistema egóico, percebe uma vontade alheia, à parte, fragmentada, separada, e deseja que assim seja. E assim a sua percepção serve ao seu desejo, dando a esse desejo a aparência de verdade. No entanto, a percepção pode servir a outra meta. Ela não está ligada ao especialismo, senão pela tua escolha. Te é dado fazer uma escolha e usar a percepção para um propósito diferente, e o que vê servirá bem a esse propósito e te provará a tua realidade. Então, aquilo que você escolhe, né,
é a sua percepção e o teu propósito, isso vai ser real para você. Então, antes de tudo, vem a nossa decisão. Qual é a decisão? É o propósito do Espírito Santo ou é o propósito do ego? É o propósito da integralidade, da unicidade ou da fragmentação do amor especial? Porque aqui, como vimos nesse capítulo, amor é extensão, não é separação. Fim do capítulo, e agora prossigamos para as atividades. Então, tudo isso que ouvimos, tudo isso que podemos contemplar nesse capítulo, ele tem uma forma mais compreensível na hora que vivenciamos isso. As atividades propostas pelo livro, a parte 2 de atividades, nos favorece colocar em prática, né, em nós mesmos, esses conceitos colocados, reflexões colocadas. Mas são atividades que se estendem ao executar das nossas atividades diárias. Então, estende ao outro também. Então, faz com que coloquemos em prática realmente tudo isso. Aqui, o livro propõe que você faça uma lição por dia. Você também já pode fazer um pré-aquecimento fazendo aqui ao ouvir cada atividade. E ao longo da semana você pode revisitar e fazer com mais intencionalidade, com mais quietude no seu tempo. Mas experiencie esse momento, já coloque em prática as ideias aqui nos proporcionadas. São, na verdade, 7 ideias, reflexões ligadas ao capítulo e aos outros capítulos. E o que nos pede? Nos pede que leiamos a ideia, percebamos o que aquilo significa para a gente e simplesmente diminuímos o fluxo de pensamento na nossa mente. A gente senta em algum lugar mais em paz, reflete sobre aquela ideia, né? Pratica uma respiração mais consciente para você ir diminuindo o fluxo de pensamento, porque a meditação, ela é esse estado de mais quietude. Você se desprende do fazer, do agir, e você aquieta o seu corpo e permite que os pensamentos vão diminuindo o fluxo, e você tem uma abertura maior para ouvir o silêncio, ouvir a voz do seu ser interior. Porque o nosso ser interior, a gente consegue ouvir a voz dele quando a gente aquieta o nosso sistema de pensamentos. Ele está sempre falando conosco, mas a sua voz é tão suave, e o que nos faz perceber, ou melhor, não perceber a voz do nosso ser interior, é a agitação do nosso sistema egóico. Então, se permita aquietar-se. Quando você se aquieta, diminui o sistema de pensamentos, você dá menos poder, menos foco para o mundo visto e sentido a partir do nosso corpo, você está permitindo uma higiene. Você se higieniza e você se alimenta, são duas coisas, né? Esses momentos de quietude, de instante santo, como é colocado no livro, tem 2 papéis: limpeza e nutrição. É como ir ao banheiro todos os dias. Se você vai ao banheiro todos os dias, seu organismo funciona melhor, né? É uma higiene. Você também precisa desses momentos de quietude. Você vai estar se limpando, se alimentando, se permitindo um combustível melhor para doar-se ao outro e receber do outro. Então, se permita. Nessa parte, essas 7 atividades, por enquanto não se está pedindo um tempo delimitado. Em alguns momentos fala que 5 minutos é bom, 10, melhor ainda, 15 é maravilhoso. Então veja em que tempo vai ser bom para você, vai ser confortável para você se aquietar. Então você pode printar essa tela, apesar que assim não vai aparecer tudo. Eu vou colocar aqui, ó. Diminuir um pouquinho mais para visualizar todas as frases. Aqui estão as 7 ideias. Você pode printar ou escrever
para compreender e praticar ao longo da semana. Vou voltar aqui no tamanho original para eu fazer a leitura melhor. E vamos à primeira atividade. A primeira lição tem como ideia: pela graça vivo, pela graça sou liberado. A graça é o aspecto do amor de Deus que mais se assemelha ao estado que prevalece na unidade da verdade. A graça, ela não é aprendida. O passo final tem que ir além do todo aprendizado. A graça não é a meta que esse curso aspira a atingir, mas nos preparamos para a graça, já que a mente aberta pode ouvir o chamado para o despertar. Não está hermeticamente fechada contra a voz de Deus. Veio a estar ciente de que há coisas que não sabe e assim está pronto para aceitar um estado completamente diferente do tipo de experiência com a qual está familiarizada. A unicidade é simplesmente a ideia de que Deus é. O perdão é o tema central que corre por toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos, tendo o curso que ela segue direcionado e o seu resultado seguro. E agora pedimos a graça, a dádiva final que a salvação pode conceder. A experiência que a graça proporciona terá fim no tempo, pois a graça prenuncia o céu, ainda que não substitua o pensamento do tempo, a não ser por um breve período. O intervalo basta. Nele são colocados milagres para serem devolvidos por ti, dos instantes santos que recebes através da graça na tua experiência, a todos que vêm à luz, remanescente na tua face. O que é a face de Cristo, senão daquela que foi por um momento para a intemporalidade e trouxe para abençoar o mundo, um claro reflexo da unidade que sentiu há apenas um instante? Sê grato por retornar assim como ficaste contente em ir para um instante e aceitar as dádivas que a graça te proveu. Tu as carregas de volta para ti mesmo e a revelação não está muito atrás. A sua vinda está assegurada. Pedimos a graça e a experiência que vem da graça. Então, o pensamento aqui, reforçado: pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. Então, você lê essas afirmações, fecha os seus olhos e permaneça em quietude. Não dê atenção aos seus pensamentos, não brigue com eles, apenas permita que eles venham e vão. Pela graça vivo, pela graça sou liberado, pela graça dou, pela graça vou liberar. Então, eis o pensamento dessa atividade. A próxima é a lição 170, traz como ideia base: não há crueldade em Deus e nem em mim. Não há crueldade em Deus e nem em mim. E a lição, ela traz algumas considerações para melhor compreendermos esta ideia, Diz assim: hoje aprendemos uma lição que pode poupar-te mais atrasos e misérias desnecessárias do que podes imaginar. Uau, hein? É isto: fazes aquilo contra a qual te defendes e pela tua própria defesa. Fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que és falso. Então, a lição de hoje, desse dia aqui, vai permitir o quê? Que saiamos do estado de defesa. E só se defende aquele que tem certeza, A certeza está na plenitude do que somos, do que o outro é. Quando você sai do espaço de ataque e defesa, você vai ter mais leveza e entra no estado da certeza. Parece que atacas o inimigo que está do lado de fora, mas a tua defesa estabelece o inimigo do lado de dentro, um pensamento alheio, lutando contra ti mesmo,
privando-te de paz e dividindo a tua mente. Por quê? Porque a certeza vem da integralidade da mente. E a defesa e o ataque, ela provém da divisão da mente em dois campos que parecem ser totalmente irreconciliáveis. Com o amor como inimigo, a crueldade tem que vir a ser um Deus com letra minúscula. Hoje contemplamos sem emoção esse Deus cruel e observamos que, embora os seus lábios estejam manchados de sangue, e embora pareça lançar chamas de fogo, é apenas feito de pedra. Não pode fazer nada. Não precisamos desafiar o seu poder. Ele não tem nenhum. Ou seja, você não tem que brigar. É só não dar foco. É só observar. A escolha que fazes hoje é certa, pois olha pela última vez para esse pedaço de pedra esculpido que fizeste e não mais o chamas de Deus. Agora os teus olhos pertencem a Cristo e Ele olha através deles. Agora a tua voz pertence a Deus e ecoa a sua. O chamado a Deus foi ouvido e respondido. Agora o medo dá lugar ao amor, enquanto o próprio Deus substitui a crueldade. E o que é a crueldade? A crueldade é você agir esquecendo quem você é, esquecendo quem o outro é. Isso é uma crueldade, é você matar, entre aspas, a si mesmo. E finaliza-se essas orientações para a lição em questão com uma oração. Você pode printar, escrever e fazê-la depois com mais assertividade, com mais intencionalidade. Mas vamos aqui compartilhar esse momento. Diz assim: Pai, somos como Tu és. A crueldade não habita em nós, pois ela não existe em Ti. Tua paz é a nossa, e abençoamos o mundo com o que recebemos só de Ti. Escolhemos outra vez e fazemos a nossa escolha por todos os nossos irmãos, sabendo que são um conosco. Trazemos a eles a Tua salvação, assim como a recebemos agora. E agradecemos por eles que nos tornam completos. Neles vemos a Tua glória e achamos a nossa paz. Somos santos porque a Tua santidade nos libertou. E damos graças. Amém. Então, eis aqui uma oração para você fazer, uma declaração para você fazer todos os dias, né? Sempre que achar bom e fluido para você. Agora, a partir de então, vai começar um momento de revisão. É a revisão número 5. É o momento de rever algumas lições já colocadas. E ao rever, nós vamos tendo outros insights, mais compreensão, vão caindo mais os véus. Introdução da revisão. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Então, pode ser que ao longo desse curso você tenha momentos de dúvida, momentos de incerteza, e isso é comum, porque estamos envoltos desse mundo ilusório. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Então, há momentos sim que vamos sentir pouca firmeza, que vamos sentir dúvida, mas é um espaço que entramos e saímos mais rapidamente, não ficamos ali presos. Aqui vem mais uma declaração, mais uma oração que você pode fazer. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti, queremos apenas escutar o Teu verbo e fazer o nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena
ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue certa de que está salvo porque o seu Pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a ti a nossa prática. E se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos o pensamento que nos tem dado. Eis aqui mais uma declaração, mais uma oração que você pode fazer quando sentires que errou, que está no caminho errado, que está no caminho de incerteza. Não tem problema, caiu, levanta, peça ajuda, porque não está sozinho. Então, o que essas palavras, essas declarações, essa oração nos mostra? Que sim, vamos errar, que sim, vamos cair, mas o erro não tira a nossa impecabilidade do nosso ser realmente, nossa essência. É uma situação. Errou, levanta, peça ajuda e prossiga. A certeza é essa, a certeza é que se eu errei, eu sei onde buscar ajuda para consertar e voltar para o caminho. Essa é a certeza. A certeza não é não errar. A certeza é saber que se eu errei, eu posso curar, eu posso corrigir, eu posso voltar. A diferença é que a gente vai permanecendo menos tempo no erro, menos tempo nessa situação e podemos recorrer a qualquer momento ao nosso ser interior, a Cristo em nós, porque não estamos sozinhos. Este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Deus é só amor e, portanto, eu também. Então, todas as lições que vamos ver agora, o foco vai ser sempre esse, saber que Deus é só amor e, portanto, eu também. E ser amor é estender, é integralidade. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor, e nunca muda o seu constante estado de união com o seu Pai e consigo mesmo. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável. Se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que ao praticarmos é disso que nos aproximamos, erguemos os nossos corações do pó para a vida, ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido, de que esse curso foi mandado para abrir-nos caminho da luz e ensinar-nos passo a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo, né? Quem é o eu aqui? É Cristo, Espírito Santo, seu ser interior. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Então, o seu ser interior compreende a sua incerteza, ela compreende a sua dor, mesmo sabendo que não é o que você é, mas ele compreende. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo. Que esta revisão seja então a tua dádiva para mim, pois é só isso que preciso, que ouça as palavras que digo e a des ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. Que declaração, né? O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos, vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorreremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos
Deus é só amor e, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento, adormecemos para despertarmos mais uma vez com essas palavras em nossos lábios para saudarmos mais um dia. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados com exceção do começo e o fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez e além delas, até o seu significado que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso. Lição 172. Então a ideia vai ser sempre repetir: Deus é só amor e, portanto, eu também. E vai revisar duas atividades que já foram feitas. A primeira é a 153. A minha segurança está em ser sem defesas. Olha aí, né? O espaço da certeza vem da não defesa, não ataque. E a segunda ideia, eu estou entre os ministros de Deus. Então são sempre duas ideias e sempre se repetir a ideia líder aí, que é Deus é só amor e, portanto, eu também. Deus é só amor e, portanto, eu também. A minha segurança está em ser sem defesas. Deus é só amor e, portanto, eu também. Eu estou entre os ministros de Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também. Uau, hein? Você é ministro de Deus. Você empresta a sua voz, as suas mãos, os seus olhos para Ele, para fazer e para estender o reino. Então, ao ler isso, como é que eu faço? Eu leio essas afirmações, fecho os olhos por mais ou menos 7 minutos e tento me aquietar, respiro, né? Às vezes eu sempre fico com a posição sentada, costas eretas, e eu toco minhas mãos apenas unindo com os dedos, apenas tocando os dedos das mãos. E não dou atenção para os pensamentos que vierem, apenas observo e me aquieto, refletindo, pensando sobre essas frases no início e depois eu permito o silêncio, sem ficar pensando, para que a voz suave do Espírito Santo possa falar. A próxima lição, a lição 173, Deus é só amor e, portanto, eu também. A ideia 155, recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho. E a outra ideia, caminho com Deus em perfeita santidade. Deus é só amor e, portanto, eu também. Recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho. Aqui eu recuperei um pouco das explicações da lição, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a Ele. Deus é só amor e, portanto, eu também. Caminho com Deus em perfeita santidade. Eu ilumino o mundo, ilumino a minha mente e todas as mentes que Deus criou unas comigo. Deus é só amor e, portanto, eu também. Como que você é luz para o mundo? Quando você olha o outro como filiação divina. Lição 174. Deus é só amor e, portanto, eu também. Ideia 159. Dou os milagres que tenho recebido. E a segunda ideia, eu estou em casa, o medo é estranho aqui. Deus é só amor e, portanto, eu também. Dou os milagres que tenho recebido. Deus é só amor e, portanto, eu também. Eu estou em casa. O medo é estranho aqui. Deus é só amor e, portanto, eu também. Aí eu recuperei algumas orientações da lição 160 que diz assim:
Quem, senão louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Então, o que nós percebemos? O que é o medo aqui? Porque as palavras no Curso em Milagres não tem uma definição restrita. Você vai conhecendo as palavras e vai ampliando o conceito dela. Vai havendo um campo relacional das palavras que parece que perdão, perdão, cura, milagre, são palavras que vão se interrelacionando e ganhando campos maiores, se expandindo em prol de uma única questão, que é corrigir a maneira que olhamos o outro e a nós mesmos. Então, o que é o medo? O medo é você viver uma identidade que você não é. Então, você imagina, você entra numa casa, você volta do seu serviço, você abre a porta de casa e percebe que não está na sua casa, está numa outra casa, numa outra cama, numa outra cozinha, com outras pessoas. Como que você vai se sentir? Confuso, com medo, inseguro. E é isso que sentimos nesse mundo. Quando não temos a decisão, a escolha e a certeza de quem somos e de quem o outro é. Vivemos em um estado de medo porque estamos numa casa que não é nossa. Vivendo um papel que não é o nosso. Vivendo um propósito que não é o nosso. Esse é o medo que a lição e que o capítulo em questão nos mostra, né? Não é aquele medo apenas de tremer, de receio, mas é um medo advindo de uma insegurança, de uma certeza de quem somos e de onde é realmente o nosso lar. E isso é uma loucura. Quem, senão o louco, poderia acreditar que é o que não é e julgar contra si próprio? Né? Você acredita numa coisa que você é que você não é. Aquele que tem medo apenas negou a si mesmo e disse: sou o estranho aqui e assim deixo o meu lar e alguém que se parece mais comigo do que eu mesmo e dou-lhe tudo o que pensava me pertencer. Ou seja, eu, entre aspas, tiro tudo aquilo que é do Filho de Deus e entrego para o Filho do homem feito pelo meu sistema egóico. Agora, ele é exilado por necessidade de saber quem é, incerto de todas as coisas, exceto disto, de que ele não é ele mesmo, e que o seu lar lhe foi negado. Todo aquele que nega o seu irmão está negando a ele e recusando-se assim aceitar a dádiva de vista através da qual vem a salvação. O seu ser é claramente reconhecido e o seu lar relembrado. Então, como que você não tem medo? Sabendo quem você é, sabendo quem é o seu irmão. Lição 176. Deus é só amor e, portanto, eu também. Já pensou você ficar 2 semanas repetindo isso ao acordar e ao dormir? Que Deus é só amor e eu também? Percebe como isso vai reprogramando? Vai permitindo que a sua mente se integre, se torne uma? Tenha mais certeza? A próxima ideia: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. E a segunda: eu sou como Deus me criou. Então veja, é sempre uma ideia base, Deus é só amor e portanto eu também, e mais 2 revisadas. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Aí eu recuperei algumas considerações sobre essa lição. Você pode, ao fazer essa afirmação, você pode lembrar de um irmão que você tem alguma desavença, alguma incerteza, algum conflito, e você vai lembrar e vai pedir para ele: dá-me a tua bênção, Filho de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. É essa unicidade que se tem, não é com o corpo dele, não são com os erros que o outro fez, mas é com quem ele é, na intemporalidade contigo. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Já pensou o poder disso? Você olhar para o outro, contemplar o outro, não com os olhos físicos, mas com os olhos de Cristo? Depois, Deus é só amor e, portanto, eu também. E, por fim, eu sou como Deus me criou. Deus é só amor e, portanto, eu também. Quando eu sei que eu sou como Deus me criou, eu estou indo
na direção oposta do medo. Eu estou indo na direção do amor, da extensão, da integralidade da mente, da certeza, da não dúvida, do não conflito. E assim finalizamos as atividades e, como sempre, eu destaco uma frase, um trecho do capítulo que considero emblemática. Ele trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas, se concordares que ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas. A arte dessa semana é uma foto da Gisele Federici. Linda, né? Tenha uma semana abençoada.